Bom dia. Jesus acaba com 38 anos de sofrimento. O próprio Deus que se fez carne tem esse poder. Fique com a gente até o final. No final nós temos o desafio do dia. Jesus, ele é a providência de Deus para a gente. Senhor Deus, inicio esse momento orando, porque é a oração do dia, é oração poderosa, é uma corrente de oração fiel ao Evangelho, é um devocional a Deus, um a sós com o Senhor. Ó Deus, que essa leitura de João capítulo 5 que nós fizemos e agora nós vamos mastigar, seja alimento para a nossa fé. É o Senhor falando com a gente em João 5 e nós falando com o Senhor pelas orações. Em o nome de Jesus, tenha liberdade aqui, Senhor. Vem, Senhor. E termina com anos de sofrimento. Sim, tem pessoas que estão me acompanhando agora e têm vivido décadas de sofrimento. O Senhor é a providência de Deus para mudar essa situação. Que assim seja. Amém e amém. Amém? João capítulo 5. Você tem que ler antes, viu? Leia antes João capítulo 5. E você vai perceber, aproveitando, deixe o seu joinha, tá bom? E os seus pedidos de oração nos comentários. Jesus diz assim o versículo 1 de João capítulo 5. Passado essas coisas, e essas coisas, se você se lembra, foi que Jesus curou o filho de um nobre, de um da alta sociedade, lá de Caná da Galileia. E aí, João disse, passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus foi para Jerusalém. Então ele sai da Galileia e vai de novo para a Judéia. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempo em tempo, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou, você quer ser curado? O enfermo respondeu, Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus disse, levante-se, pegue o seu leito e ande. E imediatamente o homem se viu curado. E pegou o leito, começou a andar, e aquele dia era sábado. Imagina, 38 anos de sofrimento, praticamente 4 décadas sofrendo. E nessas 4 décadas, certamente alguns anos tentando entrar nas águas, mas não conseguia porque gente entrava antes dele. E então Deus, que se fez um de nós, foi ao encontro desse aflito. É por isso que nós iniciamos a oração do dia dizendo, Jesus muda 38 anos de sofrimento. E você que está me acompanhando, ovelha de Jesus, filhinho, filhinha de Deus, do Pai, guarda isso no seu coração. Quem sabe você não está vivendo aí décadas de sofrimento e a desesperança começa até a querer fazer morada no seu coração. Jesus é a nossa esperança. Ele mudou a situação daquele homem. Depois que ele fez isso, e ele fez isso num sábado, o que aconteceu? Os líderes religiosos começaram, olha, mas como pode isso? Como pode isso? Curou no sábado? Como pode?
Como ele pode dizer para alguém, pega o seu leito e ande? Quem é esse homem? Quem é este homem que fala essas coisas? Então, do versículo 11, do versículo 10 até o final do capítulo 5, você vai ver Jesus sendo questionado por esses líderes e Jesus deixando claro que a autoridade dele era de Deus. Por quê? Porque ele se igualava a Deus. É Deus que está ali diante deles. Foi Deus que decidiu mudar a situação daquele homem de 38 anos com sofrimento. Foi o próprio Deus, o Deus que veio até nós como um ser humano. E ele fazia isso tudo porque ele era igual a Deus. Mesma essência divina, Deus. Mas só que os líderes judeus estavam revoltados com Jesus, porque Jesus não pedia permissão para eles para fazer essas coisas. Mas como que Deus poderia pedir permissão para servos? Mas na verdade eles não eram mais servos de Deus. Eles não eram servos de Deus. Eles queriam ser empresários de Deus. Eles queriam ser aqueles que controlavam a carreira de Deus. Mas Deus não pode ser controlado. Deus não pode ser assessorado. Deus vem e faz. Deus não tem que pedir permissão para fazer. Ele vem e faz. Ele não tem que se submeter. Ele não teria que se submeter àqueles líderes. Eram aqueles líderes que tinham que submeter a Deus. Ele vem e faz. Porque na verdade aqueles líderes, o coração deles já não estavam com Deus. Eles queriam fazer um reino para ele. E o rei, o próprio Deus em carne, estava ali. E decidiu não passar por debaixo da autoridade deles. Porque o próprio Deus é a autoridade. Quando nós lemos o João capítulo 5, a gente percebe isso. Deus que se fez carne veio ao encontro de um homem que estava 38 anos de sofrimento. Esse capítulo 5 de João é um capítulo para que você creia. Aliás, todo João. Para que você creia, para que você não seja tomado de falta de esperança. É para que você creia. Para que você creia que Deus, ele não submete-se a ninguém. Ele, na verdade, é o Deus que a ele devemos nos submeter. E eu vou orar por você agora. Eu vou orar para que Deus mude seu sofrimento. Eu vou pedir para que Ele, por ser compassivo, possa conceder a mudança da sua situação. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Creia em Jesus. Creia em Jesus. Creia que Ele é o Deus que se fez carne. Creia que Ele é Deus de amor, mas Deus justo. Creia e ouça o chamado dele para a sua vida. Para que você abandone a vida desconsiderando Deus e abrace uma vida considerando Deus. Amém? Vou orar agora. E eu vou pedir para que você feche os teus olhos, se você puder. Coloque as mãos no seu coração, se você quiser. E vamos orar. Eu vou orar intercedendo por sua vida ou situação de sofrimento. Senhor Deus, aquele homem sofria 38 anos com aquela enfermidade. Ele já estava, ó Deus, desesperançoso. Por quê? Porque ele tinha uma expectativa, ele tinha uma crença, mas ele não estava alcançando a solução para aquele sofrimento. Mas então, o Senhor decidiu ir ao encontro daquele homem. Foi o Senhor, ele nem conhecia o Senhor. Foi o Senhor que decidiu ministrar bênção na vida dele. Foi o Senhor que decidiu quebrar 38 anos de sofrimento. E o Senhor decidiu fazer isso sem passar pelo crivo
daqueles líderes judeus. O Senhor decidiu fazer isso no sábado. O Senhor decidiu fazer isso porque o Senhor é quem decide. O Senhor não precisa se submeter a ninguém. Pelo contrário, é nós que nos submetemos ao Senhor. O Senhor decidiu fazer isso porque o Senhor é bom. Pai, aqui tem um intercessor. Aliás, aqui tem uma corrente de intercessores pedindo por essa esposa que está vivendo meses, semanas e quem sabe anos de sofrimento, sem solução. Orar por esta mãe que está vivendo anos de sofrimento, este marido, este homem, essa criança, Senhor. Senhor, vem com a sua providência e quebra, muda a sorte desta pessoa, dessa sua ovelha. Quebra essa sequência, finaliza essa dor, meu Senhor. Nós cremos que o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o próprio Deus em carne. Nós cremos que o Senhor se fez um de nós, cremos. E é por isso que oramos. E que todos os anos de sofrimento, e essa cadeia de sofrimento, e essa sequência de sofrimento, que o Senhor, em sua compaixão e graça, possa mudar sua sorte, possa mudar sua situação. É minha intercessão nesse momento. Coloco eu também minha casa diante do Senhor. Eu, minha esposa e meus filhos diante do Senhor. Amém? Amém. E amém. Amém? Você conhece pessoas que estão nessa sequência de semanas, de meses e anos de sofrimento? Compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Peça para que ela assista. E quem sabe ela não vai se unir a nós nessa corrente de oração fiel ao Evangelho. Compartilha. Se inscreva. É a primeira vez? Se inscreva. Ah, pastor, qual que é o desafio de hoje? O desafio de hoje é esse. É que você possa crer que Jesus quebra, que Ele é a solução, Ele quebra essa sequência de anos de sofrimento. Agora é hora de crer e orar e descansar. Amém? Amanhã, um encontro aqui marcado por essa plataforma. Até lá. E creia em o nome de Jesus. Vá se cuidar, vá amar, vá perdoar e creia no Senhor Jesus Cristo. Amém.